Bem-vindos à Casa do Futsal. Eu irei fazer uma pergunta. O que você conhece sobre o futsal? Quando falamos do esporte da bola pesada, logo vem às nossas mentes dribles curtos e chutes explosivos para dentro do gol. Além de atletas como Falcão, Ricardinho, Manuel Tobias, que são grandes referências na sua geração. É verdade. Apesar de não ser um esporte olímpico, hoje o futsal é um dos mais praticados no Brasil, sendo o terceiro com o maior número de atletas federados no país. Hoje o futsal com certeza ganhou seu espaço, mas como era antes? Sem imprensa, sem holofotes e sem câmeras cobrindo todos os jogos. Hoje vamos falar de 2 décadas perdidas para o esporte capixaba, que iriam cair no esquecimento daqueles que viveram, mas nos deram o prazer e a honra de contar a sua história. Conhecer ou relembrar atletas dos anos de 70 e 80 do futsal do Espírito Santo. O esporte, de um modo geral, mudou muito. E o futebol de salão não seria diferente. Mudou também. As regras mudaram. Antigamente, a lateral era batida com a mão, tinham 2 bandeirinhas, um árbitro. Quer dizer, as coisas mudaram muito. Então, o futsal era muito mais tático, né? Era posições mais definidas e hoje é uma correria danada, muita movimentação, muita marcação, então não tem mais aquelas situações de jogada ensaiada, de um fixo que guarda aquela posição. Hoje é todo mundo fazendo rodízio, uma movimentação muito grande, mas por outro lado o jogo ficou muito mais feio, né? Pode ter gol dentro da área, antigamente não podia ter gol dentro da área, a atividade do goleiro era diferente do que hoje em dia. Então eu acredito que na nossa época a forma de jogar era melhor e também mais bonito de se ver. Tem uma história engraçada, que quando nós fomos jogar o Brasileiro, e nós fomos jogar contra o Sumov. Nós perdemos esse jogo de 7 a 3, ou 6 a 3, acho que foi 7 a 3, nós perdemos o jogo. O primeiro tempo terminou 3 a 0. O primeiro tempo terminou 3 a 0 para o Saldanha. 3 a 0 para o Saldanha no primeiro tempo terminou. 3 gols de Huguinho. O Huguinho detonou esse jogo. Fez 3 gols, Beto era o goleiro da seleção brasileira, Leonel jogava na seleção brasileira, Branquinho jogava na seleção brasileira, Cacau jogava na seleção brasileira. E o Guinho jogava, estava jogando no fio da bola e meteu 3 gols, terminou o primeiro tempo 3 a 0. E o segundo tempo, o Leonel entrou, virou o jogo e eles ganharam o jogo de 7 a 3. Quando terminou o jogo, o Leonel chamou o Guinho e disse assim: o Guinho, o que você ganha para jogar pelo Saldanha na Vitória? Isso aqui? Aí o Guinho disse assim: eu ganho a amizade do pessoal, eu ganho as brincadeiras que a gente faz, a reunião que a gente tem e tal, não sei o quê. Aí o Leonel disse assim: então você vem jogar comigo, que você vai ganhar, você vai ter sucesso a nível nacional. Então, as outras gerações não conseguiram manter um período muito longo de bons resultados. Então, às vezes conseguiam um resultado bom, mas não dava continuidade. E nós formamos um time de amigos, de pessoas que tinham um nível técnico muito bom. Então vai ser muito difícil reunir de novo um grupo assim, que tivesse vontade de treinar. Na nossa época não se jogava por dinheiro, se jogava pelo prazer de jogar. Então nós conseguimos unir amigos com um nível técnico bom e com objetivos iguais também. Então por isso que o nosso foi mais duradouro e tornou essa equipe, esses jogadores, mais conhecida a nível nacional. Nós estávamos jogando no Sesc, esse jogo foi 3 a 3, que foi o Vila Isabel ou o Cando Rio, acho que foi o Vila Isabel. Nós jogamos contra o Cando Rio, o Saldanha foi 4 a 4 e jogamos contra o Vila Isabel. Acho que foi o Vila Isabel, lá no ginásio do Sesc. O ginásio do Sesc estava lotado, mas tinha gente saindo pelo ladrão. E Luiz pegou a bola do lado da área, fez uma jogada, passou pelos 4 jogadores do Vila Isabel, deu um traço no goleiro, o goleiro foi parar na linha lateral, ele rolou a bola devagarinho pro gol e esse jogo terminou 3 a 3. Só quem estava lá, só quem lembra disso, só quem estava jogando, vai conseguir retratar a beleza plástica que foi esse gol. Um lance realmente que eu não me lembro de ter visto uma coisa
uma coisa tão plástica, tão bonita, tão marcante. Inevitavelmente eu vou ter que voltar lá para o Campeonato Brasileiro de 82, não vou dizer nem a final, porque a final aconteceu na semifinal. Nós pegamos o time do Rio de Janeiro, que era a base desse time da Bradesco que eu comentei anteriormente, era um timaço, o time do Rio, e até antes um pouquinho a gente assistindo um jogo do Rio na arquibancada e Cadinho comentou, será que a gente consegue ganhar esses caras? Eu falei, ganhar não sei, mas que eles vão sofrer para ganhar da gente, bom. E acabou que a gente venceu. E a gente tinha assim, muito entrosamento, e o lance que eu me recordo perfeitamente foi uma falta, que Cadinho só olhou para mim e eu já sabia que não queria colocar a bola, e acabou, se eu não me engano, foi o terceiro gol da gente contra o time do Rio, nós vencemos o Rio de 5-3 na semifinal, então foi um gol assim que eu não esqueço. Essa disparidade sempre existiu, e na minha opinião, e sempre vai existir. Você não pode comparar não, até que podia, até que você poderia comparar, mas é difícil fazer uma comparação entre a estrutura de uma equipe de São Paulo, ou de uma seleção de São Paulo, para uma seleção do Espírito Santo, vamos dizer assim. Na minha época era pior ainda, tá? Essa diferença sempre existiu. E a gente superava isso daí de outras formas, né? De se dedicando mais, se esforçando mais, fazendo papel que não era nosso. Para vocês terem uma ideia, quando a gente foi campeão brasileiro, nós não tínhamos nem preparador físico. Nós fomos campeões brasileiros treinando, a gente mesmo treinando, se dedicando, entendeu? Então essa estrutura nunca existiu e longe de existir, porque umas poucas oportunidades que tiveram, não souberam aproveitar. A equipe, o período que teve uma equipe da Liga Nacional de Futsal aqui, foi um período muito curto, que não souberam aproveitar nem a prata da casa e mal escolhidos atletas que vieram contratados. Aqui no Espírito Santo, praticamente era tudo prata da casa, tudo garotos criados em casa, Saldanha da Gama, Libanês, Náutico Brasil, Álvares Cabral, era tudo garoto que vinha na época era fraldinha. Na época era fraldinha. Então essa formação, dificilmente a gente ia lá fora para trazer jogador para jogar aqui. Era jogadores criados dentro aqui do futebol de salão do estado do Espírito Santo. Você pegava essa geração aí do Fluminensinho, do Praia Tênis Clube, que tinha um futebol de salão muito forte. Libanês tinha um futebol de salão muito forte. Mas jogadores genuinamente criados aqui no estado do Espírito Santo. O detalhe é que o rádio, naquela época, era mais forte que a televisão. Os jornais davam uma divulgação super interessante também. Na minha época até que a imprensa cobria, mas sempre aquela situação que não era espontâneo, você tinha que ficar, os treinadores, né, o clube ficar entrando em contato para poder tentar fazer a reportagem, exceto uma situação ou outra de final, que quando tinham, vou dar um exemplo, quando nós disputamos a final de campeonato, Saldanha e Álvares adulto, nós lotamos o ginásio do Álvares. Então isso aí era impossível não ter imprensa. Lógico que a imprensa ia noticiar isso daí, mas era também muito fraco. Quem, assim, cobria o dia a dia dos clubes de esporte amador, eles faziam assim, vai ter uma final, pelo que eu vi, eu fiquei 15 anos na Gazeta, né? Vai ter uma final aqui do futsal adulto. Vamos lá? Vamos. Os jornais e as rádios faziam, todos eles cobriam. A Gazeta cobria, a Tribuna cobria, as rádios cobriam, Rádio Espírito Santo, Rádio Vitória. Elas cobriam, principalmente a Espírito Santo e a Vitória. Durante muitos anos, o chefe da equipe de esporte da Rádio Vitória era o Marcelo Dessoni. Dirigia o Saldanha, dirigia o Fluminense e era radialista. Ele comandava a equipe de esporte de rádio. E, obviamente, que ele direcionava as coberturas para esportes, na medida do possível. E também houve uma espécie de São Paulização, vamos dizer isso, da imprensa capixaba. Os caras começaram a ficar tratando o esporte amador como uma forma secundária. Então você cansava de ver São Paulo na manchete, você cansava de ver Federer, aquela lourinha do tênis também. Então as pessoas foram jogando para fora, foram expulsando,
E se você não tem divulgação, você não tem patrocínio, entendeu? Nós somos muito próximos ao Rio de Janeiro. E a influência do Rio de Janeiro sempre foi maléfica para o esporte do Espírito Santo. Ou seja, o sujeito era flamenguista antes de ser rio-branquense, era vascaíno antes de ser Álvares Cabral, e vai por aí. Essa proximidade prejudicou principalmente o futebol, mas prejudicou outros esportes também. Não permitiam que esses esportes crescessem. Então, muitos competidores saíram do Espírito Santo e foram competir pelo Rio de Janeiro. Isso aconteceu no remo, isso aconteceu no futebol de salão, isso aconteceu no basquete, no vôlei, na maioria dos esportes que aqui ainda eram amadores e lá já estavam se profissionalizando. As pessoas iam para lá porque lá elas podiam competir, podiam continuar estudando, podiam ganhar dinheiro. Ela participava, ela mandava repórter, ela mandava fotógrafo, ela mandava sempre algum jornalista para fazer alguma entrevista, alguma coisa sobre os eventos que estavam acontecendo. Agora, isso acontecia muito e com mais frequência na época dos campeonatos brasileiros. Aí você convocava a seleção de futebol de salão. Aí a mídia ia sempre atrás do treinador, ia atrás da federação, para buscar os relacionados, para buscar os convocados, para ver quem ia participar, onde seria o campeonato, essa coisa toda. Não, se é uma competição bacana, aí o vizinho vai, a família vai, o jornal tem que cobrir. Entendeu? A visão errada do esporte amador é assim, o jornal tem que dar força para o nosso patrocínio, o jornal tem que levar público, tem também, mas tem que vir da sociedade. Você não faz um campeonato mal organizado, que não tem atração nenhuma para o público, você viu as últimas competições, cara, é muito ruim tecnicamente. Aí a pessoa não vai mais. Essa falta de repetição é que acabou com o interesse do público. Entendeu? Na época do futebol de salão que eu jogava, eu não me recordo de nenhuma emissora transmitir. Eu não me recordo. Eu estou falando com a maior honestidade. Eu posso estar equivocado, mas não me recordo, na minha geração não. Agora, depois que eu passei para a crônica esportiva, que eu mostrei na Rádio Vitória, mostrei na Rádio Gazeta, mostrei na Rádio Espírito Santo, que era interessante uma cobertura no futebol de salão, pelo potencial que nós tínhamos aqui no futebol de salão, né? Quem dera se eu tivesse fora do futebol de salão para transmitir a época do Fluminense, dos grandes clássicos do Fluminense, Náutico Brasil, Álvares Cabral e Saldanha da Gama. Eu acho que assim, a mídia na época fez o que era possível fazer, tá? O pouco mesmo é a parte de gestão de clube que poderia ter sido melhor. Tem um produto, atletas que foram campeões brasileiros, que sempre estavam entre os 4 maiores times do Brasil. E o que foi feito disso? Como é que foi? Volta a questão do patrocínio. Como é que esse produto foi oferecido para a imprensa? Como é que foi oferecido para o empresariado? Então nós também, a mentalidade de gestão é muito precária, entendeu? Então isso também, a culpa também vem da gestão. Essa juventude, esses meninos estão começando, eu peço muito dedicação, carinho com o que está fazendo, se gosta do que está fazendo, sem droga, sem violência. Isso é fundamental, para mim isso é fundamental. Que a gente possa ter definitivamente mais espaço nos veículos de comunicação para apoiar, incentivar e valorizar o atleta, tanto do esporte amador como do futebol profissional. No caso da imprensa, a imprensa é o oxigênio do esporte, sobretudo do esporte amador. Se ela não cobre, não tem esporte. Ou então, se ela não cobre, o esporte não tem destaque. Então, ou encontra-se um meio de mudar a cultura do jornalismo atual esportivo, de modo a que os meios de comunicação voltem a cobrir esportes amadores, então não tem como voltar a crescer. Sem patrocínio, sem cobertura jornalística, não cresce.